A McLaren vendeu seu carro de 2026 sem ele ter ido para a pista. Vassor já fala também sobre o que será mais importante para a Ferrari em 2026. Max Verstappen reage ao motor Ford e Audi e Alpine já projetando o teste antes dos testes. Vamos falar sobre tudo isso agora. Olá, amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Vamos para o nosso primeiro vídeo pós-Natal, né? Nós tivemos aí as festas, comemorações. Você provavelmente comeu pra caramba, eu também, mas enfim, vamos que vamos aqui pra Fórmula 1, nós temos algumas notícias bem interessantes. Esse é um vídeo tradicional de notícias, tivemos vídeos de curiosidades, análise técnica recentemente, deem uma olhada. Iniciando com Audi e Alpine. Ambas equipes planejam colocar os seus carros de 2026 na pista em Barcelona entre os dias 9 e 11 de janeiro, antes do teste oficial de pré-temporada. Já obtiveram uma permissão da FIA para esses testes antecipados, com o intuito de coletar dados e identificar problemas iniciais. No dia 9 de janeiro, a Audi realizará um dia de filmagens, que também servirá para avaliar o desempenho do carro, enquanto a Alpine vai participar das filmagens também no dia 9, mas já planejando o teste adicional no dia 11. O objetivo principal é garantir que os veículos estejam prontos antes dos treinos coletivos, e outras equipes também podem se juntar a esses testes. Como sabemos, outras equipes já têm essa ideia, como por exemplo a Williams, que nós já citamos aqui no canal, de ir para a pista antes do teste oficial. Isso é muito comum para você que às vezes está chegando agora na Fórmula 1. Antes do teste de pré-temporada, as equipes geralmente vão à pista para os dias de filmagem. Elas têm alguns quilômetros, na casa dos 100 quilômetros, às vezes 200 quilômetros, logo de cara para poder ir fazer filmagens e testes iniciais nos carros, então é um processo bem natural. Ao longo da temporada elas vão se utilizando de mais testes desses para poder até mesmo testar peças, como por vezes acontece. O teste oficial, o primeiro teste oficial no caso, vai ser entre 26 e 30 de janeiro. Como nós estamos indo para um regulamento novo de muitas incertezas, a FIA estabeleceu 3 treinos de pré-temporada para as equipes poderem identificar os problemas e corrigirem o mais rápido possível. A gente torce para que não seja algo como 2014, em que muitos problemas surgiram. Vamos ver se 2026 vai acabar superando as expectativas. Max Verstappen confirmou que já ouviu o ronco do novo Red Bull Ford. Descreveu o som como nítido e bom, embora não se compare a um V10. Esse vai ser o primeiro motor 50-50 da Fórmula 1, 50 energia elétrica, 50 combustão, sem contar que vai ser também o primeiro motor da Red Bull Ford, a Red Bull efetivamente entrando no mundo das fabricantes de motores de Fórmula 1. E a Ford também se juntando a essa brincadeira, a Ford que não faz ideia de como seja a construção de um motor de Fórmula 1 da era moderna, então ela está aprendendo também junto da Red Bull. Agora, o Verstappen falar que o motor é bom e nítido, eu não sei até que ponto isso é um elogio ou ele está apenas sendo contido para não falar que não gostou, sendo bem sincero. Até porque não existe um benchmark oficial. Ninguém sabe oficialmente aonde está a sua rival ou as suas rivais. O que nós temos são especulações, por vezes essas especulações acabam se concretizando, nós já vimos isso várias vezes ao longo dos anos, mas nesse caso em específico, não tem como a Red Bull saber se ela necessariamente está bem ou mal. Lembrando que tem toda a polêmica recente em relação aos motores Red Bull e aos motores Mercedes, de que estariam se utilizando de um sistema de compressão um pouquinho diferente, para sair do 16/1 e ir para o 18/1, o que daria até 15 cavalos de potência, algo em torno dos 3-4 décimos por volta. Se isso for verdade, é uma forma da Red Bull tá tirando um pouquinho do atraso que ela tem na construção de motores. Ainda assim, eu devo alertar você, fã da Red Bull ou da Fórmula 1, que o motor Red Bull Ford não gera grandes expectativas de início. A própria Red Bull também coloca a expectativa lá embaixo, porque qualquer coisa competitiva que sair desse motor vai ser lucro. O primeiro ano da Red Bull Ford deve ser um ano mais baixo, um ano um pouquinho pior em termos de desenvolvimento, mesmo com a Fórmula 1 colocando o tal do sistema ADO, que eu já trouxe vídeo aqui no canal, e você encontra na nossa playlist de análise de Fórmula 1 2026, que vai equiparar os motores ao longo do tempo. Mas ainda assim, nós temos uma situação bem complexa para a Red Bull Ford e vamos ver se esse nítido e bom do Verstappen se traduz em potência nítida e boa efetivamente nas corridas. Vamos agora de Ferrari. Não, nós não vamos falar sobre a Ferrari 1 segundo, 2 segundos mais rápida que todo mundo. Ainda não chegamos nesse período do ano. Possivelmente agora em janeiro já vai sair uma coisa ou outra lá da Itália falando que a Ferrari encontrou o grande pulo do gato. Na verdade já tem, eu tô com um vídeo sendo feito sobre isso, já tem uma outra coisinha, mas ainda não chegamos nesse ponto da temporada em que falam que a Ferrari tá 1 segundo mais rápido. O grande detalhe aqui é o seguinte: o chefe da equipe, o Fred Vasseur, afirmou que a posição no Grande
Grande Prêmio da Austrália, que é o primeiro Grande Prêmio de 2026, não será crucial, mas sim a habilidade da equipe de reagir a problemas e desenvolver rapidamente. A Ferrari precisa melhorar sua capacidade de reação e desenvolvimento, o que fez muita diferença tanto em 24 e 25. Vasseur ainda afirma que é inútil tentar prever se equipes como McLaren, Red Bull ou Alpine estarão à frente, pois isso só será claro nos testes ou na própria Austrália. E 2026 vai ser uma estrada longa, independentemente de começar em primeiro ou em décimo, o desenvolvimento contínuo é que vai ser o fator decisivo. Eu não sei como interpretar essa fala do Vasseur, ela é uma fala muito óbvia, eu diria que qualquer chefe de equipe vai pensar dessa forma, o importante é como você lida com a temporada como um todo, mas sabendo que é a Ferrari, sabendo da expectativa, da pressão, esse tipo de fala me faz pensar que a Ferrari já pode estar projetando um ano um pouquinho difícil de início. Algum problema pode estar ali no carro. Isso porque é a Ferrari falando. Se fosse outra equipe, eu teria outra visão. Porque a Ferrari, nós sabemos que ela promete muito e entrega pouco, e aí quando ela fala, olha, temos problema, ela realmente tem problema. Então, nesse caso, me passa a sensação que o Frederic Vasseur já está avisando, olha, na Austrália não importa se a gente vai chegar ali mal, já dando a entender que existe essa possibilidade de forma concreta na Ferrari. O que importa é como nós vamos lidar com os problemas. Será que a Ferrari já está, então, projetando alguns problemas na construção do seu carro ou do seu motor? Essa é a grande questão. Eu confesso que não tenho como interpretar de uma forma um pouco diferente essa fala do Vasseur, mas talvez você tenha uma outra interpretação, me fala aí nos comentários. Vamos agora falar de vendas. Não estou falando das camisetas da Paddock BR ou dos jogos da Instant Gaming ou dos produtos excepcionais que você encontra na Evo Design ou até mesmo da assessoria jurídica da Amorim Global, os nossos parceiros que estão aí na descrição. A venda que estou citando é do leilão do carro da McLaren de 2026. Você não ouviu errado. Há alguns meses nós trouxemos essa informação aqui e foi bem curiosa, porque a McLaren já estava projetando vender o seu carro de 26 antes mesmo dele ir à pista. É claro que é uma jogada de marketing gigantesca, ela vai fazer muito dinheiro em cima disso e não somente vai, como fez muito dinheiro em cima disso. Conforme você confere na descrição, nas fontes que você sempre encontra nos vídeos, o MCL 40A da McLaren para 2026 foi vendido já por 11 milhões e 400 mil dólares em um leilão antes mesmo de estrear na pista. Se for fazer um ranking de carros mais caros já vendidos em leilão, carros de Fórmula 1 no caso, esse já fica em 6º lugar e eu vou trazer um vídeo sobre isso para vocês em breve. O comprador só vai receber o carro em 2028. Ele vai ter um motor Mercedes completo e a pintura de 2026, só que também parece que vai se utilizar de um carro de exibição da temporada 2025 meio que para uso imediato. Então a McLaren vai suprir essa falta do carro até 2028, entregando um de 2025, modelo de exibição, que é um modelo mais padrãozão, não é necessariamente aquele que foi para a pista. Além disso, nesse leilão, o vencedor ainda levou um pacote que inclui conhecer o Zac Brown, Lando Norris e Oscar Piastri lá na sede da McLaren. Ele vai ter acesso também ao lançamento público do carro do MCL 40, agora no início de janeiro. Eu não vou lembrar se a McLaren está prevista para janeiro ou fevereiro, mas agora nesse início de ano. E também vai ter hospitalidade em 2 grandes prêmios, incluindo o Mônaco, além também das 24 horas de Le Mans e da Indy 500. Olha só, um pacote gigantesco que acabou vindo junto desses 11 milhões. Como curiosidade, nesse mesmo leilão, um carro da Indy, da McLaren, de 2026 foi leiloado por 848 mil dólares. Ou seja, a pessoa pagou uma bagatela pelo carro e como um agradecimento, a McLaren entregou um pacote. Ó, você vai conhecer os pilotos, o CEO, você vai conhecer a sede da equipe, você vai conhecer a Indy 500, Le Mans, tá. Nada que uma pessoa que tenha 11 milhões para desembolsar num carro já não possa fazer no seu dia a dia normalmente. Ele pode comprar ingresso para visitar a McLaren, ele pode viajar para ir nessas corridas, ou seja, ele gastou pelo carro mesmo, é para ter o carro em casa e acabou ganhando de bônus algo que ele já teria condições de fazer de qualquer forma. Mas tá aí, uma curiosidade bem interessante. Quero saber a sua opinião sobre isso, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor, olhar os nossos parceiros aí embaixo. Um grande abraço, valeu e falou!